Quero parabenizar aqui ao Vasco da Gama, a toda a equipe de comunicação, marketing, estrutura do clube, porque ficou um palco muito bonito, teve mensagem de vários jogadores do exterior que já jogaram com o Coutinho, Neymar, o próprio Alberto Moreno, o Lucas Leiva, né, que já falou que é vascaíno, né? Bruno Guimarães também, que é outro vascaíno que também representa a seleção brasileira. Foi muito lindo, foi muito emocionante, ele com a esposa, com os 3 filhos, subindo. O próprio Pedrinho também se emocionou muito com esse movimento, que ele fez muita força para acontecer. Então foi um dia muito especial, Fernanda. Foi um dia que coroou a boa semana que o Vasco estava tendo dentro de campo e também com a chegada desse atleta em boa forma física, numa boa idade, com muita vontade de ajudar. Ele se emocionou bastante. Enfim, foi um sábado maravilhoso aí. Foi um sábado perfeito para a torcida do Vasco da Gama. Eu já participei de algumas apresentações de jogadores lá no Botafogo, né? Enfim, acho que todas até aqui nos últimos 15 anos. E eu sempre acho muito legal contar essa valorização da família, né? Vocês sabem disso. Sim. A família dele, e principalmente a do Coutinho, porque a gente fala que o Coutinho, ele foi formado no Vasco, né? E estudou na escola. E essa esposa dele é a esposa desde essa época. 14 anos de idade que eles se conheceram. Que ele saiu daqui. Então, é uma realização não só dele, como dela também. Perfeito. Imagina, eles saem juntos do Brasil, muito jovens, né? Vão viver a vida deles longe da terra natal. E ela sempre parceira dele, os filhos lindos demais. Inclusive, depende da aprovação dela também. Eu não tô falando isso por dizendo, gente, pelo amor de Deus, que ela manda no relacionamento. E se mandar, tá tudo bem, tá, Venê? Mas vou dar um exemplo. Quando o Felipe Luiz veio para o Flamengo, Sim. o próprio Felipe Luiz fala isso. Eu precisava da aprovação da minha família. A minha família também tem que topar o projeto, porque não é só eu e ponto. Sim. Exemplo, Júlio César, quando voltou ao Flamengo, na ocasião, teve problema na vida familiar dele, porque a Suzana Werner, que era a esposa dele na época, nem sei se é hoje em dia, tô por fora. Eu também. Mas enfim, na época a esposa não aprovava muito o retorno ao Brasil, mas mesmo assim ele veio. Inclusive foi uma briga exposta, né? Porque ela Pois também é uma pessoa ela mesmo pública. expôs isso. Então, no caso do Felipe Coutinho, a família também teve que aprovar isso, porque eu tenho certeza que se o Coutinho quisesse ficar lá na Europa, vivendo num país de primeiro mundo, a família ia conseguir algum projeto lá. Sim. Então é isso, acho que tem que valorizar sim a família nesse caso. E ela também foi uma das grandes apoiadoras desse projeto, porque assim, como você falou, Fernanda, tudo é conversado, né? E a Inê, que é o nome da esposa dele, junto com os filhos, ela topou essa ideia do Coutinho. O Coutinho fala em coletiva que ele já pensa em voltar pro Vasco desde o final do ano passado. Final do ano passado, começo desse ano. Então foi um projeto amadurecido por longos meses. E aí, por isso, ela também conta com isso. Vai ter o Instituto Felipe Coutinho. Enfim, é realmente o que vocês falaram. Não é uma decisão do atleta, é uma decisão da família. E eu achei legal que ela entrou na brincadeira. Ela fez um vídeo, eu não tenho certeza, mas ela tem ou uma marca de maquiagem, de ou perfume, alguma coisa assim de estética. E aí ela começou o vídeo, olha, eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu queria que vocês parassem com isso, e se maquiando. Não misturar as coisas, esse negócio de Vasco, toda hora Vasco, toda hora Vasco. Aí você já pensa, caraca, a mulher tá bolada, né? O pessoal tá invadindo a página de trabalho dela. Aí ela bota a camisa do Vasco, chama os filhos. Agora a gente tá um pouco ocupado, nós vamos pra São Januário. E a torcida, olha a primeira dama aí. Eu achei um barato que ela entrou na brincadeira. Agora tem uma informação aqui. Júlio César e Suzana Werner reataram há pouco tempo. Que eu acho que depois daquela... Salvou minha vida. Obrigado, Paquito. Drone do Léo Dias. Eu tava nessa dúvida. Que eu acho que teve esse tchá-tchá-tchá, aí eles ficaram separados, ele jogou no Flamengo, voltou, eles reataram. Eu acho que teve um tchá-tchá-tchá agora no início do ano. Na época ela expôs isso, é por isso que eu mencionei. Ela chorou, eu me lembro. Ela falou, se você for e tal, não sei o quê, mas o Júlio César queria, enfim, realizar o sonho dele de voltar ao clube dele. É um bom exemplo, inclusive. E ficou meses Não tô aqui aqui comparando o Júlio entendi. César e Coutinho. Mas o Júlio César foi criado no Flamengo, por exemplo. Muito bem. Olha só, e o Coutinho já treina com o grupo, tá liberado pra fazer a estreia. Quando é que ele joga, ô Pedrosa? Olha, Fernanda, Aí, desde o começo desse mês... Cadê o corredor polonês pra ele? Aí, ó. Foi um momento muito legal aí do Coutinho. O Souza também, que foi apresentado ontem, também já treinou com o grupo. Hoje a gente deve ter o anúncio do Alex Teixeira, que é outro cria que tá voltando. Então, assim, o Coutinho já treinou normalmente com o grupo. O Payet também é uma boa notícia, também treinou com o grupo. Então, como a gente trouxe no início do mês, do planejamento, Coutinho vai vestir a camisa 11, vai ter uma festa de apresentação no dia 13
e a previsão é que ele já ganhe alguns minutos na partida contra o Atlético Goianiense na próxima quarta-feira, jogo fora de casa, 7 horas da noite, mas pelo que ele mesmo falou na coletiva, por ele tinha jogado contra o Corinthians, só não jogou por uma questão de documentação. E agora ele já está disponível, eu tenho quase certeza que o Coutinho vai viajar para Goiânia. E no dia seguinte dessa grande festa aí pro Coutinho, o Vasco anunciou o retorno do Souza, como o Pedrosa citou agora. A gente vai ver o que o Souza disse nesse retorno. Feliz de poder estar voltando em um momento que eu ainda tenho certeza que eu posso ajudar muito o clube, e ainda mais nesse momento, né, que é uma transição. Eu creio que um novo Vasco está se formando. Eu creio que para mim é uma oportunidade da minha vida. Sinceramente, já joguei em inúmeros clubes, mas se for falar de missão, se for falar de desafio, eu acho que é o maior desafio da minha carreira. Ele falou, Vene, que é o maior desafio da carreira dele. Se a gente for parar e analisar, não é nenhum exagero ele mencionar isso, porque a gente está falando de um Vasco da Gama que vive um momento complicado. E quando ele fala desafio, porque ele vai ter que mostrar dentro de campo que ele não está vindo apenas para preencher tabela, preencher elenco. Muito pelo contrário. Porque muita gente anda mencionando ou para ser um contrapeso, né? Muita gente anda mencionando que o Souza só tá vindo porque o Coutinho pediu. Eu acho que ele vai ter que mostrar dentro de campo que ele tá vindo porque a diretoria deu aval, porque a diretoria entende que, tecnicamente falando, ele pode entregar. E eu acho que pode entregar, tá? Diferentemente do Alex Teixeira. Esse aí eu acho que não pode entregar não, que de fato para mim é um contrapeso. Porque ele veio recentemente, não mostrou nada e agora não vejo por que contratá-lo novamente. Mas enfim, em relação ao Souza, eu acho que ele pode agregar muito tecnicamente falando, inclusive na experiência e também na vivência do que é o Vasco da Gama. É um cara que, assim como o Coutinho, conhece muito o Vasco. Então isso é importante no dia a dia, nos bastidores. E foi emocionante o vídeo dele, né, Pedro? Você também compartilha dessa opinião com o Vene em relação a ele vem para ajudar tecnicamente e o Alex Teixeira não? Não, eu não compartilho não, porque eu acho que o contexto do Alex Teixeira no ano passado foi diferente. Vamos lá, sobre o Souza, primeiramente. Eu acho que tem uma coisa positiva na chegada do Souza nesse momento, que é o Hugo Moura e o Matheus Cocão estão jogando muita bola. Sim. Então o Souza não chega com a pressão de resolve aqui essa situação. Verdade. Ele vai chegar para disputar a posição. Se ele estiver desempenhando tecnicamente o que a gente sabe que ele pode, porque o Souza foi um grande jogador e ainda pode ser um grande jogador, ainda pode mostrar isso pro Vasco da Gama, quem ganha é o Vasco. Então, assim, só dele não chegar com a pressão de resolve, já é algo positivo pra mim. Tem que ver a questão física, se ele vai estar conseguindo desempenhar com a questão física. Porque, tecnicamente, a gente sabe que ele é um grande jogador. Em relação ao Alex Teixeira, ele chega na Série B, ele faz gols importantes pro Vasco na Série B. São gols que, se não fosse, principalmente contra o Operário de Ponta Grossa, o Vasco não subiria pra Série A. Ele é importante. No ano passado, ele não foi tão bem, isso é verdade. Mas isso também tem muito com o contexto de que o Ramon Dias, na época, ele preferia colocar o Sebastião do que o Alex Teixeira. E eu sempre achei isso um erro. Então, a gente pode falar, realmente, ele não foi tão bem. Mas ele também teve poucas oportunidades no momento mais organizado do Vasco na temporada, que era com o Ramon Dias. Então, repito, eu espero alguma coisa do Alex Teixeira nesse momento? Não, por tudo que ele mostrou. Mas eu acho que ele pode desempenhar num time mais organizado? Eu acho que ele pode, ele tem potencial para isso. E aí agora a gente vai ter que ver o que vai acontecer. O Vasco está movimentando o mercado da bola. Trouxe aí talvez a principal contratação do futebol brasileiro nesta janela internacional de transferência, que é a volta do Philippe Coutinho, 32 anos de idade, emprestado por 1 ano pelo Aston Villa da Inglaterra. Ele estava atuando no Al Duhail do Catar. E foi muito bacana a apresentação dele para a torcida. Em pleno sábado de chuva no Rio de Janeiro, ele chegou. A torcida lotou o estádio de São Januário, 20 mil torcedores, e bacana foi do jeito que ele recebeu a camisa que vai usar, a sua tradicional camisa número 11, através de um drone. Foi muito legal mesmo, e foi criativa essa ideia do Vasco da Gama. Ele já realizou seu primeiro treino neste domingo, além de musculação, fez trabalhos táticos com bola, já com seus novos companheiros, só que ainda não tem uma data prevista para a reestreia do Philippe Coutinho. Deve ser uma grande festa em São Januário ou no Maracanã, para que ele volte a vestir a camisa número 11 do Vasco. O Souza, 35 anos de idade, também cria do Vasco da Gama, foi anunciado neste domingo oficialmente. Ele rescindiu o seu contrato com o Başakşehir da Turquia, acho que é assim que pronuncia, e assinou contrato com o Vasco até dezembro de 2025. Já passou por muitos clubes, no Brasil pelo Grêmio, São Paulo, Porto de Portugal, o Beijing, Guan da China e depois futebol turco. Vamos ouvir então as primeiras palavras do jogador
o Souza voltando ao Vasco depois de 14 anos? O Vasco, nesse momento, precisava mesmo de uma estrutura de vascaínos que gostam do clube. Então, até por isso eu estou voltando nesse momento, juntamente com o Coutinho. Eu creio que, para mim, é uma oportunidade da minha vida. Sinceramente, já joguei em inúmeros clubes, mas se for falar de missão, se for falar de desafio, eu acho que é o maior desafio da minha carreira. Pode ter certeza que eu estou indo para ajudar. Estou indo para ajudar dentro, fora, naquilo que o clube precisar de mim. Então, estou muito feliz mesmo e espero poder dar o meu melhor aí e alegrar ao torcedor vascaíno. Tá aí o Souza, tanto ele como o Felipe Coutinho. O Alex Teixeira é o próximo jogador que deve retornar ao Vasco. Atacante, já passou aí 2 vezes pelo Vasco da Gama. Eles vão pegar um Vasco embalado de 3 vitórias consecutivas. Em 11º lugar, subiu muito na tabela de classificação, 20 pontos ganhos. Vem de vitórias contra Fortaleza, Inter e Corinthians e volta a campo pela 17ª rodada nesta quarta-feira. 7h, jogo difícil contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia. Voltamos aos estúdios. Valeu, Cícero. Beijo pra você, boa sequência de trabalho. O que vocês acham do retorno do Souza aí nesse pacote também que a gente sabe que veio junto com o pedido do Felipe Coutinho, Mar? O Souza sempre quis voltar pro Vasco. Ele deixou isso claro várias vezes. Ele é um jogador que é uma pena que volte pro Vasco aos 35, né? Mas ele respeita, conhece, ele não voltaria se não tivesse condição. E tendo condição, ele é um grande jogador. É um jogador acima da média. Então, Você gosta? Tecnicamente muito bom. Me lembro, o Souza se chama Joseph. E eu lembro que o Juan Carlos Osório, no São Paulo, só chamava o Souza de Joseph. Então, na coletiva, a gente não sabia de quem ele estava falando. Até a gente descobrir que era o nome dele mesmo, né? Então, o Joseph, o Souza, muito bom jogador. Então, tecnicamente, não se questiona. Tenho dúvidas quanto à inserção nesse time do Vasco, que é um time tão intenso, tão competitivo nas mãos do Rafael Paiva. Porque o Souza é um 8. É um 8. E o Vasco, nessa sequência de vitórias que o Cícero nos trouxe, ele se encontrou muito na força dos seus volantes. O Hugo Moura e o Matheus Cocão, o Matheus Carvalho. Se você pensar em inserir Felipe Coutinho, que vai jogar, Souza, que é muito bom jogador, e até o Alex Teixeira... Payet nessa conta. Payet e Alex Teixeira eu acho que vão ter menos espaço. Mas são jogadores com outro perfil do ponto de vista competitivo, em relação ao time que tirou o Vasco do buraco num recorte muito recente. Então essa é a minha dúvida. Com qual nível de intensidade o Souza vai se encaixar em um time que é intenso como esse Vasco? Menos técnico, mais intenso. O Souza é muito técnico e talvez viva um momento menos intenso da sua carreira, até por uma questão de parte física e faixa etária também. Mas em termos de elenco, talvez dá um pouquinho mais de profundidade, né, para esse Vasco. E parte técnica, não se questiona, ele é muito bom jogador. Porque aí também pro Vasco ter essas possibilidades, né, Mário Marra? Não, claro que sim, claro que sim. A gente pensar não em um jogo, né? Pensar que faltam... Quantos jogos no Campeonato Brasileiro? Mais de 20. Então, assim, tem muita coisa pela frente. Na 17ª rodada? São 22, 23 jogos. E vai precisar, né? O Vasco, na última vitória, teve um golaço de falta do Esposa, que a gente pensava que o Esposa ia chegar e jogar. Não, ele está buscando espaço. Elenco. Ter opções para montar de acordo com os adversários. É um elenco jovem, né? São muitos meninos que foram alçados pelo Rafael Paiva recentemente. Traz um outro tipo de equilíbrio. Só não sei se vai todo mundo jogar. Acho que vai ter gente grande ficando no banco. Até porque não... Você pensar no sem a bola, você precisa pensar no Verratti também, né? É. Que é mais um outro jogador de ataque que não dá pra cobrar que ele volte lá o tempo inteiro. É, na pressão ali, na marcação, na saída de bola, já é um jogador que também tem que ser mais protegido. Quando a gente vai pensar nesse time do Vasco, a gente considera que aí não é questionamento. Coutinho e Verratti são os caras que vão ter menos... Piton. Esses três vão jogar. O resto a gente vai acompanhando de acordo com que a temporada apresentar para o Cruz Maltino. É bem verdade que está numa fase muito melhor e muito mais tranquilo, né, para seguir esse trabalho também com Paiva. Família vascaína, uma ótima noite para todos. Eu tô chegando com tudo nessa segunda-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Vasco da Gama. Agora é oficial, o meio-campista /volante Souza foi anunciado, foi apresentado. O torcedor do Vasco foi a loucura. O atleta tem mais de 30 anos, só que ele ainda pode render muito com a camisa do Vasco da Gama. O Vasco agora apresentou o Coutinho, Souza, tem Alex Teixeira. Família vascaína, eu vou falar um negócio pra vocês. O Vasco vai ficar um timaço daqui pra frente.
E detalhe, o Pedrinho conseguindo um aporte financeiro, a tendência é esse time melhorar cada vez mais e o Vasco ainda pode brigar por muitas coisas boas nessa temporada 2024 ainda, porque não? Temos Vivo na Copa do Brasil, ou seja, o Vasco tem para onde correr, o Vasco tem para onde pensar, o Vasco tem para onde olhar e o Vasco tem para onde algum título conquistar, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? Me diga a expectativa de vocês para esse time agora do Vasco, com a chegada do Coutinho, Souza, Alex Teixeira e companhia. Deixa nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu quero muito saber a opinião de todos vocês sobre esses grandes reforços. Eu acho, eu não tenho sombra de dúvida, que o Coutinho vai jogar muita bola aqui no Gigante da Colina. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus.